Oi, oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou tentando me recuperar a minha saúde mental, minha saúde psicológica, porque eu ando muito cansada também. E essa semana que eu mostrei pra vocês, eu só mostrei alguns takezinhos. Eu consegui ir pra Semana das Clássicas e em seguida teve também o Cineclube, né, que a semana anterior foi a Semana das Clássicas, e essa semana teve o Cineclube, e eu fui para um Cineclube que foi um dos meus amigos que estavam lá na direção do filme que estava passando, que é Lima Barreto, O Terceiro Dia, e simplesmente é um filme encantador, um filme maravilhoso do nosso cinema brasileiro, que é, talvez, sabe aquele... É imprescindível a gente assistir, sabe? As pessoas não dão o devido valor para o que é nacional, para o cinema brasileiro, e é muito importante a gente dar esse valor porque os nossos artistas são incríveis, os nossos roteiristas também são maravilhosos. Agora, o que eu tô mexendo aqui é na minha agenda, porque eu vou falar da Semana das Clássicas. Se vocês tiverem a oportunidade de participar no momento que vocês entrarem na Letras, ou que vocês estiverem em uma outra universidade, que seja, não tem problema, gente, vocês participarem de eventos acadêmicos, por isso é muito importante para compor o currículo Lattes, o currículo acadêmico de cada um, principalmente quem quer seguir nessa área. E essa semana foi com foco nos projetos da pós-graduação. Então, teve mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos também, né? Pós-doc, obviamente, você faz depois de ser pro doutorado. Mas, enfim, teve diversas temáticas interessantes, desde trabalhos de tradução, recepção, trabalhos com a literatura, teve trabalhos com a metamorfose de Ovídio, filosofia latina em cênica, teve também sobre estoicismo, o estoicismo na prática do TCC, né, teoria comportamental dentro da psicologia, teve também história clássica da antiguidade, teve também um pouquinho sobre ecfrase, sobre a importância de se estudar latim, mais especificamente mesmo latim, em todas as idades, como isso é transformador, e teve um projeto de uma moça, não lembro se ela tá no doutorado, se eu não me engano é doutorado, e ela explica, e é muito interessante porque não é na grade formal, então isso faz com que os alunos tenham mais ímpeto para estudar. E aí eu não sei se eu estou confundindo o tipo de projeto, pode ser que eu esteja confundindo, mas tem o projeto Mínimos. Se tiver alguma coisa nas redes sociais, eu deixo aqui para vocês darem uma olhada também. Mas não tem como vocês inscreverem em escola nem nada, é uma coisa muito específica. Enfim, teve também recepção das tragédias, teve um momento lá de recepção da Ilíada e da Odisseia para a linguagem de quadrinhos, que também estava sendo... tem um estudioso na área que estuda sobre esses métodos de recepção, se são obras diferentes, como que é adaptar os clássicos, como que é passar esse entendimento dos clássicos para a posteridade, né, para diferentes formas visuais e diferentes formas de leitura, né, no caso, porque quadrinhos também são leituras. Enfim, gente, foi uma semana muito intensa, cheia de estudos, cheia de coisa, e eu já tô fazendo os meus trabalhos finais do semestre, não os trabalhos finais da minha graduação. Minha graduação ainda vai se estender, vai continuar por uma série de questões, e depois eu falo isso em outro vídeo, porque talvez interesse muita gente que queira estudar na Letras USP, ou estudar também latim ou grego, que seja. E também outra coisa que eu quero falar com vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante, é que, como vocês viram, eu fui nesse mês já na livraria Unesp e trouxe 2 edições, 2 livros maravilhosos com a nossa parceria. Lembrando que vocês têm cupom de desconto de 15% com o cupom Jéssica15. Então, vamos falar do primeiro livro, que é A Letra Escarlate. E esse é um grande clássico estadunidense, é um clássico que vai retratar, se vocês nunca ouviram falar desse livro, ele vai retratar o adultério de uma jovem numa comunidade americana no século XVII, e ela não conta pra ninguém quem é o amante dela. Claro que ao longo da leitura nós vamos saber quem é o amante dela, mas a comunidade não sabe quem é, e bordam nas vestes dela a letra A de adúltera,
E esse A é escarlate, né? Vermelho, por isso que é a letra escarlate, que ela é conhecida na comunidade como uma pecadora, como uma adúltera e tudo mais. E renegam ela é uma mulher desonrada e tudo mais. Então ela é uma mulher à margem da sociedade. Então é um livro que vai abordar sobre a história americana, sobre a sociedade, moralismo social, um falso moralismo. Vai abordar também como que a sociedade ela é hipócrita, como a sociedade tem muitas máscaras e muitos vieses também, né? E uma sociedade à base do cristianismo protestante e como as pessoas podem se tornar fanáticas religiosas. Mas não especificamente como as pessoas podem se tornar fanáticas religiosas, mas sim como isso afeta a comunidade e o indivíduo. Isso é muito interessante, porque aqui temos esse ponto de vista individual e, assim, de pano de fundo, características sociais que marcam muito o coletivo também, né? Como certos tipos de crença, certos tipos de visão e um certo e como uma certa radicalização religiosa pode afetar também o coletivo e a forma como o coletivo encara a sociedade e a vida em si. E o segundo livro que eu peguei também é da Companhia das Letras, com selo da Penguin, que a Penguin veio aqui no Brasil como selo da Companhia das Letras. E eu peguei porque escrevo do George Orwell. Não é um dos meus autores favoritos, eu tenho algumas críticas a ele, principalmente como ele enxerga a política ou como ele faz a política dentro dos seus livros. Ele não torna... Assim, ele escreve de uma forma talvez até que interessante, envolvente para leitores mais iniciais, porém, eu acho que tem muitas lacunas e um jeito assim muito crítico de se ver a obra dele. Porém, eu estava interessada nesse livro aqui, porque ele vai falar sobre a literatura, o poder da escrita, o poder de escrever, e ele vai falar também muito como que é escrever para ele, né? Como que isso afeta o pessoal. E eu acredito muito que a escrita e a literatura afeta o ser humano em níveis inimagináveis. Não só cognitivamente, a nossa mente, como o nosso cérebro funciona, mas sim também como vamos funcionar como seres sociais e dotados de intelecto e como vamos avançando esse intelecto, sabe? Como vamos progredindo e refinando cada vez mais nosso próprio intelecto. E ele traz um pouquinho sobre o quanto a literatura impacta e como a escrita é importante. Então ele vai falar sobre falácia da linguagem da política, ele vai falar sobre uma escrita atemporal e tudo mais. E é uma reunião, então, de alguns textos, né, alguns ensaios dele, que foram reunidos e publicados nesse livro aqui, que é a parte da coleção de grandes ideias. Eu estou muito feliz, sempre digo isso, porque é pura verdade, eu sempre fico muito feliz com as minhas escolhas que a livraria Unesp me proporciona. Ela é uma grande parceira aqui do canal. Não se esqueçam que vocês têm cupom, gente, de 15% de desconto com Jéssica15. Tá aqui na descrição também, pra vocês não se perderem. Bom, gente, o vídeo foi esse, mostrando um pouquinho da minha semana, minha semana acadêmica e também um pouco sobre as minhas novas aquisições. Quase não saem agora. E talvez eu fale no próximo vídeo sobre as minhas leituras atuais e o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo. E também, em breve, eu vou postar aqui no canal um vídeo sobre os meus estudos na área de clássicos, né? Como que é estudar latim, como que eu tenho feito para mim estudar e tudo mais. E eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que talvez seja de interesse. E também dicas de estudo, vou voltar com dicas de estudo. Faz um tempinho já que eu não falo nada sobre dicas de estudo, porém o foco maior ainda vai ser a literatura e livros e coisas e afins. Então, aguarde os próximos vídeos, gente. Eu quero postar vídeo pelo menos um por semana e nessas férias vou tentar postar 2 por semana, só que eu não posso prometer nada.
porque eu também tô trabalhando, então assim, vamos ver o que o tempo me permite. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para fortalecer o canal, para que mais pessoas possam acessar o Exploradora de Páginas e conhecer muito mais sobre a literatura e a vida acadêmica. Quem sabe a gente não tira um pouquinho do gelo dos corações das pessoas sobre a literatura, não é mesmo? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!